Opa, pessoal, ler aqui, nessa vez, em um vídeo, desafio de mim mesmo, que é falar sobre esse vídeo aqui do Danael, onde ele é extremamente pequeno, pequenininho, fala de um assunto extremamente direto, e eu não vou fazer esse vídeo ficar com mais de meia hora. Eu juro, eu acho. Se você tá vendo, é porque ele não ficou com menos de meia hora. Vou até tá comendo aqui pra ver se eu falo menos. Falou, bora. Vídeo é falando sobre como não tem problema não gostar de coisa ruim. Chocante, eu sei. Né? Eu já fiz um vídeo parecido sobre isso. No Hobbit não. Fiz um vídeo parecido sobre isso. Não sei se ele já tá postado, mas vamos ver. YouTube, vamos falar sobre como tá completamente super ok falar mal de coisa. YouTube, vamos falar sobre como tá completamente super ok falar mal de coisa ruim. YouTube, vamos falar sobre como Gostosinho esse YouTube, né? YouTube, vamos falar sobre como tá completamente super ok falar mal de coisa ruim. Ou no caso, desgostar de coisas em geral. Ou no caso também, assistir coisas que você talvez não vai gostar. Tá tudo bem. Esse assunto parece muito, direto ao ponto, muito simples. Mas a grande questão aqui é que eu sinto que uma parte das pessoas que engajam em discussões sobre mídia tem a expectativa de que essas discussões sejam exclusivamente positivas. Tem um motivo pelo qual esse pensamento existe, ele não deveria existir. Vamos chegar nisso depois. Então, eu tenho o pensamento pessoal de que eu sou uma das pessoas mais positivas nesse círculozinho de gente que fala de mídia no YouTube. Eu sinceramente acho isso, eu acho um pouco engraçado. Nas poucas vezes que eu checo comentários, as pessoas estão tipo, nossa, Daniel, você fala mal de tudo. Não, meu querido, é porque quando eu falo mal de alguma coisa, essa coisa fica popular e chega em você. Meus vídeos geralmente são tipo, Eu também. Se eu tô falando mal de alguma coisa, principalmente se eu não, tipo, Mega Man 2, é porque, meu filho, o negócio é ruim. Ou o negócio é ruim. No meu canal principal já tem vídeo literalmente de eu pegando animações e fazeriam metade da população gorfar de tão ruins e falando, pô, tem um negocinho legal aqui, tem uma coisinha legal aqui. Porque toda obra que eu consumo tem no meu mínimo o meu máximo pra eu tentar gostar dela. Ali, mas por quê? Porque mesmo que essas obras sejam ruins, ainda é a expressão de arte de alguém. E eu tento, né? Então se você falar assim, isso é ruim, isso é muito ruim, pode ter certeza que o negócio é ruim, porque eu sou o cara que tenta no mínimo máximo gostar das coisas. isso aqui é bom ou isso aqui. E eu fujo daquilo que eu não gosto. Por exemplo, terror. Eu detesto terror, detesto suspense, de todas as formas, não importa o quão bem feito, eu já peguei, tipo, melhores terror de todos os tempos, nota. Aí eu fui de um cult, aí eu fui de um cara que não era tão cult. Eu consumi um monte de coisa e falei, isso não é pra mim, cara. Não é pra mim, não. Nem consigo terminar o filme. Aqui, ok. Raramente eu falo diretamente mal de alguma coisa. Porque meu padrão de qualidade é um pouco mais baixo do que das outras pessoas. Porque eu vejo coisa realmente ruim. Mas por que as pessoas podem ter essa impressão? Tanto de mim quanto de qualquer outra pessoa. Por que quando você não gosta de absolutamente. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo de percepção separada. Percepção dissecada. Exemplo, se você é um cara que é muito entusiasta de dublagem, e você pega uma animação, um filme, não tá dando onda. Pensa, tá dando onda, não é tão legal, é chato, é meio ruinzinho, mas a dublagem é sensacional. Se você gosta muito de dublagem, a sua sensação ao assistir Tá Dando Onda será muito diferente, porque você gosta muito de dublagem. E ao você gostar muito de dublagem, você percebe os maneirismos, as dificuldades, você percebe as características positivas de uma boa dublagem e as outras pessoas não vão perceber. Então, muitas vezes não é que eu tenho um sistema baixo, é que eu gosto de animação. Então, quando eu pego uma animação ruim para assistir, e eu vou me esforçar para gostar de coisas mais medíocres em animação. Tanto que esse meu crivo de animação é só para animação. Esse meu crivo de uma obra vai ter o meu máximo é literalmente só para animação. Só para animação. Filme, não gostei do filme. Se o erro tá em mim. Eu falo isso. O erro tá em você. Vamos lá, Tora, Moitoro, vamos. Eu só assisti errado porque eu sou burro. Beleza, dane-se. A experiência de assistir esse filme foi uma porcaria lixosa. Detesto o filme. Por aí vai. E esse meu crivo com animação é porque eu conheço animação. Eu sei das técnicas, não tudo, mas eu sei. E quando eu percebo, quando as pessoas tentam menos, eu consigo perceber a qualidade objetiva. Exemplo, aquele filme cópia de Frozen, que eu esqueci qual é, Reino de Gelado, alguma coisa assim. A animação é feia, o roteiro é fraco, mas mesmo assim, só para eu perceber que é uma animação independente, já faz eu gostar dela. Porque eu consigo perceber as técnicas que as pessoas que não têm dinheiro para colocar na animação fazem. Então é uma animação, é uma percepção de qualidade separada por camadas de arte. Filmes, séries, são fusões de arte. São fusões de diferentes tipos e estilos de arte. E às vezes, tem 5 tipos de arte. Um desses tipos é bom. Às vezes vale a pena você consumir só por causa desse aspecto que é bom. Você percebe, exemplo, consumir obras ruins para você perceber o que é uma obra ruim, para você poder valorizar o que são obras boas. O clássico, o bom, só é bom se você estiver comparando a algo ruim. Então você consumir coisas ruins vai apenas melhorar a sua sensibilidade para quando você assistir coisas boas. Eu já falei isso, eu repito. Quando eu estava numa época da minha vida onde eu só estava vendo coisa ruim, por azar do destino, quando eu peguei a primeira coisa medíocre da minha vida para assistir, foi medíocre mesmo, eu achei aquela melhor coisa de todas, porque a minha percepção estava distorcida de tanto lixo que eu estava assistindo. E eu gosto disso. Talvez você não goste, mas eu consumo um pouco desse jeito.
absolutamente tudo sem condição nenhuma de alguma obra que outra pessoa gosta, essa pessoa acha que você está falando mal diretamente. Basicamente, é muito fácil você pegar algo como um traço de personalidade. Você pegar uma obra, um jogo, um filme que seja, e tratar como se fosse você. Isso é algo comum porque as mídias que você consome em sua vida montam Um pouquinho, mais ou menos, não é nem por ser algo comum, é porque obras de ficção são mentiras. E são mentiras falando que certas coisas existem, certas pessoas existem. Então, muitas vezes, vamos lá, a birra infantil de A Lenda de Korra e A Lenda de Aang. Não é que as pessoas pegam essas obras como tem isso também, mas não é necessidade. Estou dando só a outra complexidade. É também que essas pessoas veem esses personagens como amigos. É aquele clássico. Eu vi alguém apanhando na rua. Não conheço? Talvez eu ajude. Se um amigo, irmão, etc. Pessoa que eu gosto muito tá apanhando na rua. Eu vou nem pensar, vou chegar com os dois pés no peito do cara que tá batendo nele. E por aí as coisas vão. Então, muitas vezes, quando você fala de algo ruim de como uma pessoa gosta, não é que ela só tá vendo aquilo como ela tá vendo aquilo como um amigo. Você não tá falando Naruto, você não tá falando Sakura, não tá falando de Aang. Aang, personagem ficcional de uma obra ficcional que não existe. Não, tô falando do meu amigo. Aquela obra que é meu xodozinho, meu amigo, é um amigo. Você não tá falando mal de uma obra ficcional. Você está falando mal do amigo que conheço, porque, teoricamente, a suspensão de descrença te leva a uma mentira de que aquela pessoa existe, de você chorar com alguém que não existe, porque você acreditou com todo o âmago do seu ser que aquela pessoa existe, que aquela pessoa existe e que aquele sofrimento era real. Então eu vejo mais como algo que explique melhor do que apenas aspecto de personalidade, isso eu vejo como comunidade. Comunidades tendem a moldar a sua personalidade. Agora, obras fazem isso até mesmo se você não tiver uma comunidade, porque você percebe aquele personagem como seu amigo. Exemplo, vem uma obra medíocre, feia, mas de um personagem que eu gosto muito. Exemplo, Dragon Ball Super, pô, é feio, é nojento. Ai, a primeira temporada eu assisto, mas só por ser aqueles personagens que eu amo, que eu gosto, e eles não estão descaracterizados, só por ser esses personagens, eles estarem andando, falando coisa nova, eu já sinto algo que eu não deveria sentir, tecnicamente, porque tecnicamente é uma obra ruim. Então você como pessoa. Você é moldado pelo que você assiste, pelo que você escuta, pelo que você lê. De forma intencional ou não. Por isso que muitas obras para um público mais jovem têm... Mais ou menos. É que é tão multifatorial que eu gosto muito de falar isso. Não existe tonelada de ficção que não caia com quilos de realidade, né? Essa percepção, por isso que eu falo de comunidade, porque comunidade é aquilo que pode e vai distorcer a sua percepção da realidade, porque você consegue fugir eternamente da realidade através de comunidade. Exemplo, todo mundo já cansou de ver 1 trilhão de obras infantis falando, não roube, não roube, não maltrate um amiguinho, não faça bullying. Na Coreia tem um monte de obra para não fazer bullying e só tem mais e mais e mais e mais bullying. Mais bullying. Os caras estão pensando até mesmo em banir qualquer tipo de violência em obras ficcionais, porque tem bullying demais acho que na Coreia, no Japão. Me perdoe se eu estiver falando errado. É tanto bullying e só tem obra que fala contra bullying. O pessoal que aqui o pessoal tá se saturando de obra falando de bullying e lá é bullying o tempo todo. E aí, essa ficção por que não tá reverberando na pessoa? Porque a realidade é muito mais forte que a ficção. Esse é o principal ponto, né? Mas não quer dizer que a ficção, mesmo sendo fraca, ela não consiga. Claro que consegue, principalmente por culpa da internet. Por isso que a comunidade ela acaba distorcendo muito a sua percepção. Seja uma comunidade real ou virtual. Mensagem, lição de moral. Por isso que super-herói tem um pouquinho dessa vibe inspiradora. Por isso mensagens são uma coisa interessante em histórias também. Para algumas pessoas é mais fácil você aprender alguma coisa assistindo algo que você gosta do que você aprender alguma coisa de uma maneira mais na marra. Se isso é uma coisa boa ou ruim, não entra no mérito de discutir isso, mas é um fato. Consumir coisas ajuda no seu processo formativo. Aprender e ver é diferente. Avatar, tanto em quanto cor. Literal fala sobre o ciclo de ódio. Perdoa genocida. Fala sobre perdão, amor, sobre sentimentos negativos, sobre como o ódio é problemático e tal. E o que a fandom faz? Ódio e ódio. Tanto a fandom de 1 quanto a de 2. Como se literal estivessem cagando pra história e pra mensagem central de ambas as obras, resumindo apenas a plasticidade da estética. Por isso que quando eu vejo problema em ficção, eu vejo muito mais na comunidade do que na ficção. Porque não existe ficção que não possa ser distorcida por uma comunidade, pô. Literal, a obra trata sobre ciclo de ódio, perdão, compreensão. E as fãs ficam se xingando, se falando mal. Cara, caçando pessoas que falam mal da obra, xingando com todas as forças do mundo. Tava no Twitter esses dias. Um cara falou, cara, na cor, falou, nossa, que personagem protagonista chato. Terceiro app. Aí o pessoal saiu xingando, literal. O cara só tava assistindo cada app, ele não tinha nenhum contato com a obra. Tava assistindo cada app e fazendo um review de cada app, do que ele tava achando.
E o pessoal começou a atacar, e atacar espantalho, falando, esses fãs do Aang, ai, essas viúvas do Aang. Só batendo nisso, porque foi o que eu vi recentemente, já viu ao contrário muitas vezes. Cadê a obra influenciando aí? É a obra influenciando ou a percepção distorcida de comunidades tóxicas que usam a estética de coisas que unem as pessoas para serem o que eles são. E por aí vai. E tem 1 milhão de exemplos de a obra é claramente uma coisa, mas porque a estética fala outra, a estética gera e faz um monte de coisa que faz isso. Jesus. Em todas as suas fases da vida. Então, yes. Viver de vingança, ótimo, um monte de coisa. Se você virar pra alguém que é muito fã de alguma coisa e falar esta coisa é uma merda, a pessoa vai levar como um ataque pessoal. E se você chegar e falar, eu gosto dessa coisa, mas esse personagem que é uma merda, eu odeio ele, a pessoa também pode levar como um ataque pessoal. Meu ponto em... Um ataque pessoal, por você estar falando mal de um amigo, ou você está falando mal da sua comunidade. Então, quando você fala mal daquele cara que vê o personagem como amigo, você está falando de mal de um personagem que você gosta muito, que ele é seu amigo. Quando você fala mal de um personagem na sua comunidade, você está falando mal do personagem, da sua comunidade, de tudo aquilo que está em volta do seu ser e da sua personalidade. Por isso que fandom, pra mim, toda fandom é horrorosa. Por isso que eu sempre me afastei de fandom, desde a época do Orkut. Sempre. Porque eu sempre percebi isso. Sempre. Nunca é discussão sobre o que, é sobre quem e por aí vai. Mas eu tenho uma comunidade que é legal, que é gostosa, que é legalzinha. Parabéns. Então fique nela, mas sempre saiba que você está numa corda bamba. Toda pessoa caiu no abismo. Você está do lado do abismo. O abismo olha de volta. Em geral você não deveria ver isso como um ataque pessoal, porque obviamente não é. Nenhuma crítica está sendo direcionada a você, está sendo direcionada a esse produto, a essa obra. Mas é muito mais fácil você pegar toda e qualquer crítica e limitar as críticas que tal obra recebe a fandom. Esses fãs não sabem. Cara, eu já cansei de na internet fazer uma crítica. É uma crítica simples. Aí a pessoa vem falar, você é burro porque você não soube interpretar. Tá, então você tá falando que eu não sei interpretar, você tá me xingando e tal. Já é contra a obra que você tá defendendo, beleza. O que você entendeu dessa cena? Aí a pessoa vai lá e dá uma puta de uma distorção gigantesca do que ela não entendeu. Ou pior, você fica toda hora só respondendo idiota na internet e trata literal qualquer crítica à sua obra baseada na argumentação porcaria, que acaba com a sua sensibilidade à crítica. E por aí e isso se retroalimenta. É uma porcaria. Então, e assim que as coisas funcionam na internet, porque ninguém aqui está disposto a conversar, discutir, ouvir o outro lado, convencer. Aonde que você vai me falar que você queria convencer? Você queria me convencer a gostar da sua obra me xingando, me chamando de burro? Aonde? Em que mundo fala? Você é burro, você é incapaz, você é limitado. Por isso que você não entende, vai me fazer olhar para a obra de maneira diferente. Ou seja, você não quer me convencer a gostar da obra. Você quer apenas se reafirmar como você é o inteligente e a pessoa que está ali criticando é uma pessoa burra. E é sempre isso. Você não está querendo que a pessoa curta aquilo que você curte. Você está querendo diminuir a pessoa porque ela não gosta daquilo que você gosta. É só ver meu vídeo falando sobre Dragon Ball, meu vídeo zoando Piscine. Nunca é sobre... Eu sempre falo zoando e eu vivo reiterando, não tem problema. Mano, eu prefiro que você fale que Dragon Ball é um lixo e não argumente do que realmente tentar argumentar do coisa que você não sabe. Essa arte aqui. E não há nenhum problema alguém desgostar de alguma arte ou criticar esta arte publicamente. Claro que tem coisas muito mais complexas. Não tem nenhum problema você desgostar de uma arte por um motivo bobo, banal, infantil. Eu acabei de falar que eu detesto terror, por quê? Porque eu sou cagão. Eu detesto. Eu vejo toda aquela arte bela, daquela tentativa de criar terror, tensão, eu vejo tudo isso. Eu vejo, nossa, muito bem feito. Mas o sentimento que isso me causa, eu não gosto. Então se afasta. A diferença é a minha postura. E eu sei que a postura do ignorante lhe irrita. Eu sei que a postura do ignorante lhe irrita, mas ele tem desculpa de ser ignorante. E se você que é o inteligente, qual é a sua desculpa para agir assim, então? Isso daí, tipo, criador de conteúdo conseguindo mudar a conversa de alguma coisa, moldar a opinião das pessoas. Tipo, se eu fizer um vídeo, assista as coisas e tire sua própria conclusão, não só segue o que eu tô dizendo. Mas não tem nada de errado com criticar alguma coisa, a crítica não é contra você diretamente. Se irritar porque alguém falou mal do seu joguinho favorito é a coisa mais estranha de todas. Tipo, não tem mais nada pra você se incomodar na sua vida, não. Então, basicamente, eu entendo a posição meio defensiva, mas ninguém tá atacando você. Também existem obras que você não gosta, tem problema falar mal, tá tudo bem. Claro que não é legal ser chato com as outras pessoas, dependendo da pessoa, mas se ofender com críticas ou com opiniões é um negócio um pouco peculiar. Agora, um outro ponto sobre negatividade sobre falar mal de coisas, que na verdade foi o motivo pelo qual esse vídeo meio que existiu. Assim como muitos vídeos meus, ele veio por causa de coisas no Twitter. Eu peguei algumas obras que eu não gosto e falei, não gosto delas. E muita gente veio com um argumento que eu adoro. Eu já vi ele muitas vezes. Nossa, eu adoro esse argumento, ele é incrível. Ele totalmente não faz eu perder a minha cabeça nem nada do tipo, não. As pessoas viraram e falaram, é só não assistir, é só não consumir esta coisa, é só não jogar esta coisa. E eu entendo essa vibe. Se você não gosta de uma coisa, por que se torturar com ela? Mas 2 pontos aqui. O primeiro deles é o bem básico, né? Porque às vezes tem certas obras que elas demoram pra engatar. Cara, eu fico pensando nas pessoas quando elas falam isso, será que elas realmente estão pensando? Elas estão naquele modo operante de ficar falando jargão. Cara, literal, você nunca consumiu alguma obra que ela era muito ruim até certo ponto, ela dá um 360, fica maravilhosa e entra no seu top.
Nunca teve isso para você? Ou você tá assistindo algo por obrigação, porque você sente na vontade. Ou, o começo era tipo Boku no Hero, pô. Eu só tô assistindo Boku no Hero atualmente porque o começo era tão bom que eu, cara, quero só ver aonde essa história vai acabar. E por aí vai. Eu não acho que, literal, seja muito difícil de perceber isso. Eu só acho que as pessoas só não querem perceber porque elas querem ir sempre pro argumento mais fácil. Como caralhos eu não vou Colocar a culpa em você. gostar de alguma coisa se eu não O que às vezes está certo, mas nem sempre, e não é às vezes jogando a culpa nos outros que você resolve a discussão. Você tem um universo de possibilidades na discussão. O que você faz? Argumente, entende a pessoa, tenta convencer a pessoa, não. Xinga a pessoa, ou se colocar o problema é você, cala sua boca, eu não quero ouvir ninguém falando mal das coisas que eu gosto. Você acha que realmente essa é a melhor forma? É a forma mais inteligente? A melhor forma de resolver? Ou só é a forma mais fácil porque você não tem capacidade de sintetizar argumentos que convencem a outra pessoa? Porque às vezes convencer a outra pessoa a gostar de algo é muito mais você conhecer a outra pessoa do que você conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo pra falar, eu gosto disso porque sim. Cara, Lenda de Korra. Tem um perfil que é lá no Twitter que eu vivo conversando com ele, que é o Mikael. Desculpe. Que a gente sempre fica conversando sobre. Aí eu fui debater com ele sobre Korra, que eu não gosto de Korra. Da primeira temporada, porque eu detesto romance. E eu acho a Korra meio irritante no começo. Ele falou, cara, nunca achei a Korra irritante no começo e eu não me incomodo com um romance. Eu falei pra ele, acabou. Ué, se acabou, não tem mais o que explicar pra ele. Eu não sei a forma que ele vê romance, eu não sei como ele vê. Eu só sei, cara, o romance de Korra é tipo a pior coisa que eu já vi, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. A minha sorte, e a segunda temporada ainda é fraquíssima. A minha sorte é que na primeira temporada, o vilão me hypou tanto, e na primeira temporada eu já tinha começado a gostar da Korra de novo, a ponto que hoje em dia a Korra é um dos meus personagens, um dos meus protagonistas favoritos de todos os tempos. Adoro a transformação que ela tem. Todo aquele meu ódio nos primeiros 5 episódios se transformar em amor. E eu ver isso, um personagem que eu odeio, agora virar um personagem que eu amo, é o que eu mais amo na série inteira. Mesmo detestando todos os outros personagens, tirando o trio master dos velhos. não consumir a coisa. Como é que eu vou saber se eu gostei ou não? Telepatia? Também entrando no ponto de o quanto eu tenho que consumir alguma coisa pra saber se eu gostei dela ou não. Eu sei que fã de anime tem muito o pensamento de, 3 episódios. A regrinha dos 3 episódios. Só que vai que eu vejo um bagulho e uma merda em 30 segundos. Já aconteceu. Ou vai que rola o oposto. Eu não gostava de Jujutsu pela primeira temporada inteira, então foram Aí, ó. Resumindo tudo que eu falei. 24 episódios pra ficar legal. Como é que eu vou saber? Até no conceito de videogames, eu comprei Dragon's Dogma 1 recentemente. Joguei um pouquinho e eu realmente não gostei nem um pouco. Achei bem ruim. E eu fui pedir um reembolso na Steam. Só que um bando de amigos meus comentam, cara, esse jogo é muito bom, esse jogo é do caralho. Mas ele demora um pouquinho pra se acostumar. E eu acho que faz sentido. Algumas artes meio que demoram um pouquinho. Seja pra conseguir apresentar direitinho o... Isso aí é pessoal que tá muito acostumado com arte padrão. Tá muito acostumado com arte padrão. Cara, tem obras que literal se esforçam pra fazer você parar de ler elas. Tem essa categoria. Então, quando você tá acostumado apenas a obras que são instantâneas, fast food, TikTok, shorts, videozinho de 8 minutinhos, você acaba perdendo toda a sensibilidade para aqueles outros tipos de obras que são mais lentas. Que às vezes a obra não quer te pescar, ela quer só te fazer sentir e por aí vai. Aquele clássico de, primeiro episódio, eu não vi nada demais nesse primeiro episódio. Não vi nada demais. Tá demorando muito, tipo 3 episódios. Eu já assisti obra e eu demorei 50 pra me apaixonar pela obra. O que ela quer apresentar? Claro, cara, todo mundo tem a sua acessibilidade, todo o seu tempo, eu tô falando, né? Cada um tem a sua fase da vida. Só que você tem que saber, entender que cada um tem a sua fase da vida. Ou pro público se acostumar com o que está assistindo. Quadrinhos semanais de super-heróis só ficam legais se você consumi-los com regularidade, consumi-los em alta quantidade. Verdade. Se você pegar uma fase aleatória sem contexto nenhum e ficar lendo só ela, provavelmente não vai ser tão legal assim. Possivelmente você vai dropar rápido. Então quanto tempo leva pra você saber se você gosta de uma coisa ou não? Depende da coisa. Mas aí entra o outro ponto também. Eu, pessoalmente, não assisto coisas apenas e exclusivamente pra gostar da coisa. Eu, às vezes, me prendo em alguma coisa porque eu acho ela interessante. Às vezes uma obra pode ser interessante. Ou algum aspecto. Exemplo, o Zaku-chan. O Zaku-chan, pra mim, é um anime extremamente engraçado. Eu acho os personagens extremamente carismáticos. E a piada central dele, de colocar o telespectador nos personagens coadjuvantes, eu acho incrível pra mim. São esses aspectos. O resto é lixo. Lixo. É lixo. Eu falo, é lixo o Zaku-chan. O Zaku-chan é lixo. Animação, música, composição, fotografia, todo o resto é lixo. Até mesmo o design dos personagens, pô. A primeira temporada era ruim, a segunda veio pior. A Uzaki com aquela inconsistência infernal do corpo dela, você não sabia, pô. Mas mesmo assim, por causa de alguns aspectos que eu gostei, me fez assistir as 2 temporadas, eu vou falar, eu gosto de Uzaki. Eu não vou sair indicando, porque eu sei que é muito específico, muito específico. Eu tenho que te conhecer muito bem pra eu te indicar o Zaku-chan. Muito. Eu só indiquei o Zaku-chan pro meu irmão, porque ele assistiu tudo que é dublado, basicamente.
pelas suas promessas do futuro, como foi meu caso com Jujutsu. Eu gosto hoje em dia porque me foi prometido que fica legal e eu vi evidências de que fica legal. E aí, pasmem, fica legal. Ou tem algum elemento, alguma coisa que pode despertar o seu interesse, por mais que a obra em geral não seja algo que você goste tanto assim. Eu honestamente detesto Life is Strange 1. É honestamente um dos jogos que eu mais detesto na minha vida. Eu peço perdão às duas amigas próximas que eu tenho, cujo jogo favorito é Life is Strange. Mas eu ainda assim joguei o primeiro jogo até o final porque eu estava interessado. Eu queria ver pra onde a história ia, se ia pra uma resolução que eu acharia interessante. Eu queria ver se o arco de personagens iria pra algum caminho que eu acharia interessante. Eu queria ver se as coisas que eu não gostei de início mudariam com o tempo. O diálogo e conceitos da, entre aspas, gameplay, talvez isso tudo mude pra algo mais perto do que eu gostaria, já que tá sendo lançado capítulo por capítulo, né? Eu queria ver se eu pelo menos ia ficar apegado aos personagens, porque isso acontece quando te coloca um personagem durante muito tempo na tela. Mesmo se eles não forem, entre aspas, bons, nada me impede de eventualmente me afeiçoar a ele. Nada disso realmente aconteceu e acontece que eu só não gosto de Life is Strange, mas eu não ia ter certeza se eu não tivesse jogado até o final, e o fato de eu não ter gostado dele me fez ter algumas percepções a mais pra outras obras que eu gosto. Por que eu não gostei do diálogo daqui, mas eu gosto de diálogo de outras coisas, como vamos dizer Fritz the Cat, aleatoriamente, que também é meio estilizado. O filho da mãe vai falar o que eu falei lá no começo. Exato, porque muitas vezes, para você se descobrir, para você descobrir seja o seu gosto, as suas inclinações, ou até mesmo você descobrir aspectos positivos da arte, você precisa ter mais o feio contrasta mais ao belo, né? Do que se tudo fosse belo, não existiria belo. Se tudo fosse feio, não existiria feio. Então você precisa desse contraste, ou seja, consumir coisa ruim, tá aí, é o jogo, filhão. Senão você nunca vai ter a real sensação. Cara, se você não sabe o quão difícil é acertar um dardo, você nunca vai saber ou emular a sensação que é acertar um dardo. Academia, se você não sabe o quão pesado é 200 quilos, 20 quilos, você nunca vai achar impressionante um cara levantando esse peso. Por aí vai. Sim, analogias top. Pra os personagens daqui falam dessa maneira altamente específica. Eu não sei se é muito por causa da maneira como meu cérebro funciona, mas eu sou um grandíssimo fã de entender porque eu gosto de alguma coisa. E a melhor maneira é comparando 2. com algo que eu não gosto. Então isso já me pessoalmente traz alguns motivos de por que eu consumiria algo que eu O que torna a gente meio ferrado, porque a gente acaba gostando de assistir coisas ruins, porque a gente sabe cada coisa ruim que a gente for assistindo, a gente consegue pensar muito sobre ela e consegue se divertir assistindo coisas ruins, porque a gente está racionalizando. Ou seja, eu não me diverti no meio dessa obra, mas no pós-obra eu vou conseguir pensar muito sobre ela e através de coisa ruim eu vou descobrir mais a mim mesmo para que eu consiga valorizar as coisas boas. Que eu não gosto tanto. Terminar uma obra que não é muito a minha vibe pode aumentar meu apreço por obras que sejam a minha vibe e pode fazer com que eu aprecie obras novas de maneiras mais diferentes, mas também tem outros motivos pra ver coisas não muito boas, ou na minha visão não muito boas, como por exemplo, Wish. Eu meio que imaginava que Wish não ia ser tão bom. Tava um pouquinho na cara, tava bem esfregado na nossa cara. O motivo pelo qual eu quis ver é pela relevância cultural que isso poderia causar. O que exatamente esta obra não Wish eu vou ver depois. ser boa significa em geral. E por que é interessante ela não ser boa? Eu fui com mente aberta, mas com o pensamento de se for ruim, vai ser interessantemente ruim, não vai ser só chato, ponto final. É o filme de 100 anos da Disney. É um filme Verdade, tipo Megamente 2. comemorativo. Como que se erra algo do tipo? Como se erra um filme feito pra manter o seu legado? Mas que ainda assim, vendo a construção pro lançamento desse filme, parece que foi feito de forma preguiçosa. Como isso aconteceu? É por isso que eu iria querer ver esse filme, mesmo se eu não criasse conteúdo pra internet. Similarmente, tá rolando a coisa de Boku no Hero. Eu larguei Boku no Hero na 4ª temporada, mas eu tô escutando há meses que o final está uma merda. Eu acho isso interessante por conta própria. Eu acho interessante que mais um Battle É interessante você ver o trem descarrilhando. Não é legal um trem descarrilhando, mas às vezes é interessante. Você vê as decisões. Às vezes você fazer uma análise, tipo, o autor queria isso, mas ele errou. Seria melhor se ele tivesse isso. Aquela tipo, análise de obra pronta. É divertido, não vou mentir não, é divertido. Shonen tem um final que ninguém tá gostando. Só que nessa minha visão um pouco limitada por não ter consumido tudo de Boku no Hero, eu acho muito fascinante o final ser ruim, porque parece algo fácil. Um final satisfatório pra essa história não parece algo muito difícil de se fazer. Então, às vezes, eu considero ler o mangá inteiro pra que eu possa entender, mesmo que eu goste do final, entender por que as pessoas não estão gostando. Consumir uma obra, às vezes, não é só sobre consumir uma obra e tá tudo bem isso. E quando estão criticando uma obra, estão criticando a obra, não você que gosta da obra. Você não é a obra que você gosta. Não se sinta ofendido em nome dela. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até. Exemplo, você entrar aqui no meu canal, você entrar aqui no meu canal, aí deu 26 minutos, graças a Deus. Você entrar aqui no meu canal e vir, acho que aqui, ó, nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu achei ele uma porcaria. Esse vídeo aqui, ele é muito, muito ruim. Mas é um dos vídeos mais engraçados que eu já assisti, porque ao eu assistir esse vídeo pra postar ele, cara, eu literal comecei a rir muito de mim mesmo, porque eu comecei com uma postura neutra, só que o meu lado fanboy falando de um dos filmes que eu mais amo na minha vida, dane-se complexidade, tal, ele é um filme importante pra mim, exatamente pelo que ele engloba, não só pelo que ele mostra. Cara, eu achei a coisa mais hilariante. Eu virando um fanboy, a cada argumento que eu lia, eu ia virando um fanboy, e eu terminei fanboyzinho, tipo, enlouquecendo no final. Ao ponto que o próprio Kanabudokai, ele comentou aqui, acho que até se sentiu meio mal. Não, queria ser zoado.
porque eu coloquei isso aqui, porque eu comecei a rir de mim. Putz, cara, eu não sabia o quão eu era sensível a esse filme. Então, agora eu sei que eu sou muito sensível a esse filme. Que eu gosto tanto desse filme que às vezes as críticas dele batem em mim e tá tudo bem. Na verdade, eu acho que eu ser zoado me faz eu perceber, tipo, calma, as pessoas têm total direito de não gostar, tá 100% de boa. Porque aqui, ó, eu coloquei, depois que eu assisti, pra me zoar. Tá até no título e tal. Eu até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lê aqui no canal. Comentei aqui, ó. O mais lindo é no começo, falando que tá tudo bem falar mal no filme, no final, e no final o cara está passando mal. Então, calma. É meu comentário, algum pessoal não entendeu, né? Eu o Budokai aqui, ó, falou, tal, viu, tal, pô. Vai cair, pô. Eu só, hoje em dia, cara, é tipo, quer me ver sendo fanboy? Tá ali, pô. Pelo menos tá de boa. Muito obrigado, até o próximo vídeo.